uma selva onde o sol aquecia as folhagens verdejantes e os únicos sons eram os da natureza, vivia um tigre chamado Tai. Sua serenidade era tão vasta quanto os domínios que ele comandava. Ao contrário de outros, Tai possuía uma tranquilidade que confundia até os mais sábios, uma qualidade que se espalhava pela selva como uma lenda. 3 amigos de Tai eram famosos por sua energia e travessuras: Zip, o macaco, cuja vitalidade era infinita; Risadinha, a hiena, cujas gargalhadas ecoavam ao longe; e Eco, o papagaio, cujas palavras repetidas formavam uma sinfonia pela selva. Unidos por uma curiosidade insaciável, decidiram que seria divertido testar os limites da paciência do Rei Tigre. O primeiro desafio veio de Zip, que em uma manhã ensolarada decidiu esconder um objeto de grande valor sentimental para Tai. Um simples colar de pedras e penas, presente de sua mãe, que Tai guardava com carinho. Zip, movido por curiosidade e pelo desejo de provocar uma reação, pegou o colar enquanto Tai descansava à sombra de uma grande árvore e o escondeu entre as folhas de um arbusto. Ao despertar, Tai notou a falta do colar. Seu coração pesou com a preocupação pela perda do objeto que simbolizava sua conexão com sua mãe. No entanto, mesmo diante dessa inquietação, a serenidade de Tai prevaleceu. Ele respirou fundo e permitiu que a calma o envolvesse novamente, como uma brisa suave que afasta nuvens tempestuosas. Com um sorriso tranquilo, Tai começou a procurar pelo colar, cada movimento marcado por paciência e determinação serena. Ele não chamou por Zip, nem expressou irritação, optando por acreditar que havia um aprendizado escondido naquela situação. Tai compreendeu que mesmo diante da perda de algo tão querido, a irritação não traria solução, apenas turvaria sua mente e coração. Zip, observando de um galho acima, ficou tocado pela compostura de Tai. O macaco percebeu o verdadeiro valor do que havia escondido e, impressionado com a reação madura e calma de Tai, decidiu devolver o colar, não sem antes aprender uma valiosa lição sobre a importância dos sentimentos e memórias dos outros. Ao receber seu colar de volta, Tai agradeceu a Zip com um olhar que transmitia não apenas gratidão, mas também uma profunda sabedoria e compreensão de que, enquanto objetos podem ter um valor sentimental imenso, a verdadeira força reside na capacidade de manter a paz interior e a serenidade, independente das circunstâncias externas. Após o incidente com Zip, Risadinha, a hiena, decidiu elaborar um desafio que, em sua mente, seria infalível para desestruturar a calma de Tai. Em um dia em que o céu se pintava de cores vibrantes, anunciando uma noite de celebração na selva, Risadinha viu a oportunidade perfeita. A Assembleia dos Animais, uma tradição onde todos compartilhavam histórias, desafios e risadas, seria o palco de seu plano astucioso. Com entusiasmo, Risadinha propôs um evento inédito na selva, uma corrida de risos, onde o objetivo era ver quem conseguia manter uma risada contínua e contagiante por mais tempo. Secretamente, Risadinha apostava que a barulheira de risadas estridentes, especialmente a sua própria, seria o bastante para fazer Tai perder a calma característica. A noite chegou, e a selva se iluminou com a luz da lua e das estrelas, criando um ambiente mágico para a corrida de risos. Um após o outro, animais de todas as espécies soltaram suas risadas mais ruidosas e peculiares, criando uma tapeçaria sonora de alegria desenfreada. Risadinha, com sua risada inconfundível, liderou o espetáculo, certa de que aquele seria o momento em que Tai mostraria ser tão mortal quanto os demais. Contudo, Tai, o magnífico tigre, permaneceu mais do que apenas impassível. Ele estava genuinamente entretido. Seu olhar, longe de expressar irritação, brilhava com uma luz de apreciação pela diversidade e felicidade que seus amigos demonstravam. Sua presença, ao invés de se contrair diante do barulho, expandia-se, abraçando o caos com aceitação. Tai viu naquela correria de risos uma celebração da vida
em sua forma mais pura e descomplicada. Quando chegou a vez de Risadinha, sua risada, embora iniciada com um propósito, transformou-se. Observando Tai, algo dentro dela mudou, e sua risada se tornou mais genuína, menos forçada. Ela percebeu que a verdadeira vitória não estava em perturbar a paz de Tai, mas em compartilhar um momento de alegria sincera. Ao fim do evento, quando o silêncio abraçou a selva, Tai se aproximou de Risadinha com um sorriso acolhedor. Vejo que sua risada é tão poderosa quanto sua presença, disse ele, sua voz tranquila se misturando com os sons noturnos da selva. Hoje você nos lembrou do valor da alegria compartilhada. Risadinha, pela primeira vez, sentiu uma admiração profunda por Tai, não apenas por sua inabalável tranquilidade, mas por sua capacidade de encontrar beleza e ensinamentos até mesmo nas tentativas de provocação. Naquela noite, sob o manto estrelado da selva, todos os animais, liderados por um tigre cuja paciência parecia não ter limites, descobriram algo valioso, que a verdadeira força reside na capacidade de abraçar a vida com um coração aberto e uma mente serena. O último teste foi cuidadosamente orquestrado por Echo, o papagaio, conhecido por sua capacidade quase mágica de imitar qualquer som ou voz da selva. Inspirado pelas tentativas anteriores de Zip e Risadinha, Echo decidiu elevar o desafio a um novo patamar. Em uma manhã, onde a brisa trazia o frescor de um novo dia, Echo começou a tecer uma tapeçaria sonora única, misturando palavras provocativas com os sons da natureza. Echo não se limitou a simples repetições. Ele transformou suas imitações em uma performance que refletia os sussurros de insegurança e os rugidos de medo que ocasionalmente percorriam a selva. Com uma astúcia peculiar, esperava desvendar a armadura de serenidade de Tai, provocando-o com o espelho sonoro dos medos mais profundos dos animais. À medida que a voz de Echo se entrelaçava com o ambiente, criando um coro que ressoava pelos campos e árvores, todos os olhares se voltaram para Tai, ansiosos por uma reação. O tigre, ciente do olhar atento de seus amigos e súditos, enfrentou o desafio de Echo com uma quietude que parecia quase sobrenatural. Ele fechou os olhos, uma expressão de introspecção tomando conta de seu semblante majestoso. O silêncio se aprofundou quando Tai respirou fundo, cada inspiração parecendo absorver as palavras carregadas de Echo, e cada expiração liberando a paz que residia em seu âmago. Quando finalmente reabriu os olhos, o brilho que emanava deles não era de irritação, mas de entendimento profundo e compaixão, que transcendia as provocações do papagaio. Tai levantou-se, sua estatura imponente projetando uma sombra que acolhia todos sob sua proteção. Com uma voz que mesclava a força do trovão e a suavidade da brisa matinal, ele se dirigiu a Echo e ao grupo reunido, não com repreensão, mas com gratidão. Você nos presenteou com o espelho de nossos medos e dúvidas, uma oportunidade de encará-los com olhos abertos. A sabedoria não reside em nunca sentir medo, mas em escolher responder a ele com calma e clareza. Nesse momento, Tai compartilhou uma lição que seu pai lhe ensinara: que a verdadeira força não se manifesta através da ira ou da retaliação, mas na capacidade de permanecer sereno diante da tempestade, transformando desafios em oportunidades de crescimento e compreensão. Os animais da selva, testemunhas daquela troca, encontraram-se refletindo sobre suas próprias reações diante dos desafios da vida. E Echo, o mensageiro involuntário dessa reflexão, percebeu que a maior provocação não era aquela que desencadeava a ira, mas aquela que inspirava a mudança. Naquele dia, a selva aprendeu que a calma de Tai não era uma ausência de luta, mas uma escolha consciente pela paz, uma lição de vida que ressoaria por muitas gerações. Percebendo que suas brincadeiras não haviam surtido efeito, e movidos por uma genuína vontade de entender o segredo daquela paciência infinita, os três amigos aproximaram-se de Tai. Com a majestade que lhe era peculiar,
Tai os guiou até o mais antigo e imponente baobá da selva. Aqui, disse Tai, foi onde meu pai me ensinou a verdadeira essência da força. Ele me disse que a irritação é como uma tempestade passageira. Pode parecer poderosa, mas logo se esvai, deixando pouco além de destruição em seu rastro. A verdadeira força, continuou ele, vem da capacidade de enfrentar essa tempestade imóvel, sabendo que após a chuva, o sol sempre brilha mais forte. Tai explicou que sua serenidade não era inata, mas uma escolha consciente, cultivada através da observação da natureza, da reflexão sobre as próprias reações e da prática diária de ver além das provocações superficiais. Manter a calma, revelou, não resolve os problemas por si só, mas nos dá clareza para encontrar soluções verdadeiras. Moral da história. A lição que Tai e seus amigos compartilham ecoa profundamente as palavras de Jesus, que em sua serenidade divina nos ensinou o valor da mansidão e da força que emerge da paz interior. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. Não é apenas uma promessa, é um convite para vivermos de maneira que nossa presença traga harmonia e compreensão, e não conflito e divisão. Em cada desafio proposto pelos amigos de Tai, vemos um reflexo de nossas próprias lutas internas, as quais frequentemente enfrentamos com impaciência e frustração. Contudo, a maneira como Tai responde com calma, paciência e compreensão serve como um modelo para todos nós. Ele nos mostra que a verdadeira mansidão não reside na incapacidade de se irritar, mas na escolha deliberada de não permitir que a irritação governe nossas ações. Jesus, em sua infinita sabedoria, não apenas pregou, mas viveu os princípios da mansidão e da paciência. Em momentos de provação, ele escolheu a calma em vez da ira, a compreensão em vez do julgamento, nos ensinando que a força real vem de nossa capacidade de amar e perdoar, mesmo sob as circunstâncias mais difíceis. Portanto, a moral desta história transcende a narrativa de Tai e seus amigos. Ela nos convida a refletir sobre como podemos incorporar a mansidão e a calma em nossas próprias vidas. Em um mundo que frequentemente valoriza a rapidez, a competição e o poder, ser manso pode parecer contraintuitivo. No entanto, é exatamente nesse contraste que reside a sua beleza e força. Ser manso é escolher a paz quando a agitação é a norma. É optar pela gentileza quando a aspereza parece dominar. É decidir amar quando o ódio parece mais fácil. Em nossas interações diárias, nos momentos de estresse e conflito, podemos nos perguntar o que Jesus nos ensinou. E nessa reflexão, podemos encontrar a coragem de escolher a calma, a mansidão e a sabedoria, sabendo que essas escolhas não apenas enriquecem nossas vidas, mas também podem transformar o mundo ao nosso redor. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, nos lembra que nossa herança não é conquistada pelo poder, mas pela paciência, não pela força, mas pela suavidade, não pelo tumulto, mas pela tranquilidade. E é nesse espírito de mansidão que podemos verdadeiramente viver e deixar um legado de paz e sabedoria para as gerações futuras. Espero que você tenha gostado desta história. Se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.